Fala galera, bom dia quinto ano. Hoje é dia 6 de maio, quinta-feira. Como vai aí o dia de vocês, a manhã de vocês? Estou aqui de volta no vídeo para dar um direcionamento das atividades de hoje para vocês. Eu estava fazendo aquele modelo de aulinha, né, com o material na tela. Hoje eu voltei com o vídeo. Sinto falta de ter essa interação aqui no vídeo com vocês. Hoje nós temos aula então de língua portuguesa, matemática, ciências e ensino religioso. Ciências e ensino religioso, vocês receberam uma atividade impressa aí em casa para vocês fazerem. E língua portuguesa e matemática eu vou direcionar vocês agora. Para a língua portuguesa, ontem na aula ao vivo, nós falamos brevemente para vocês fazerem então uma pesquisa sobre as palavras tônicas e as sílabas de som aberto e fechado, certo? E eu expliquei brevemente então o que eram as sílabas abertas e fechadas. As sílabas abertas são aquelas que finalizam, então, a sílaba na palavra finaliza com uma vogal. E a sílaba fechada é aquela que a sílaba finaliza com uma consoante. Eu dei o exemplo ali de escola. É uma sílaba fechada, termina ali com a consoante. Có e lá são sílabas abertas, terminam com vogais. E, por exemplo, garfar, guardar, são palavras ali que têm as sílabas fechadas, que terminam com consoantes. Então, isso são sílabas abertas e fechadas. E o que eu quero, então, para vocês hoje? Eu quero 10 exemplos de sílabas, de palavras com sílabas abertas e 10 exemplos de palavras com sílabas fechadas. E eu quero que vocês, então, circulem as sílabas abertas em cada um desses exemplos, ok? E prosseguindo, atividade bem simplesinha de língua portuguesa, e aí na sexta-feira nós vamos corrigir todas as atividades da semana. Matemática. Para fechar, então, nessa atividade de hoje, por um tempo, essa parte de números fracionários, eu vou passar essa atividade para vocês lá no Novo Pitanguá também, página 89. Como eu disse na aula ao vivo ontem, nós vamos então começar a ver um pouquinho essas operações com frações. E essa atividade ela vai falar das operações de adição com frações. Vamos imaginar ali um contexto. Nós já vimos que os números fracionários eles são aqueles então que observam a parte de um todo. Como eu sempre gosto de usar o exemplo do bolo, por exemplo, um bolo com 10 pedaços corresponde ao todo do bolo. E 2 pedaços que eu quero indicar ali no caso, 2 pedaços que sobraram do bolo. Então, eu tenho 2 pedaços de 10, então a parte de um todo. E aí existem situações ali dos números, em relação aos números fracionários, que eu tenho então 2 frações dentro de um mesmo exemplo e que eu posso somar. Lá no livro, ele traz um exemplo que vocês vão conseguir visualizar melhor, como Juliana comprou um rolo de fita para fazer 2 embrulhos diferentes. Então, ela tem um rolo de fita. Para fazer um embrulho, o primeiro embrulho, a Juliana ela vai usar 1/4 do rolo de fita. Então, se ela tem um rolo ali inteiro, ela vai utilizar 1/4 dele, a parte dele é 1, de 4 ela vai utilizar para fazer o primeiro embrulho. E para fazer o segundo embrulho, ela vai usar 2/4 do rolo. E aí ele vai te propor um problema, porque então eu tenho um exemplo que é ali, né, o rolo de fita, e ele utilizou em 2 momentos diferentes partes desse rolo. Então, primeiro ele utilizou 1/4 e depois ele utilizou 2/4. E aí agora eu paro para pensar, quanto ela gastou para fazer os 2 embrulhos e o quanto sobrou de fita. Então, para resolver esse problema e para então ter a solução, eu vou utilizar então uma operação com fração. E essas operações de adição com fração, elas vão obedecer uma regra, até mesmo porque para fazer sentido para resolver esses problemas. Toda vez que eu vou fazer uma operação com fração, vocês já viram que nós temos ali o numerador e o denominador numa fração, certo? Para as adições, o denominador, ele permanece. Então, no caso ali, 4, que é a parte, o total do caso ali, no caso,
é a parte inteira do rolo de fita, ela vai manter intacto. Vocês vão conseguir observar isso lá no exemplinho que tá no livro. Então, ele tem lá 1/4, que é a primeira parte do embrulho, e 2/4. E aí, quando ele vai fazer essa soma, o meu resultado, ele mantém o 4. E aí, quando ele soma 1/4 de fita mais 2/4 de fita, ele mantém ali o resultado 4 e soma apenas os numeradores. E aí, 1 mais 2, o resultado é 3/4. Então, ele utilizou 3/4 da fita para fazer os embrulhos, o que me diz que me sobrou o quê? 1/4 do rolo de fita que eu não utilizei para fazer os embrulhos. Então, sempre quando eu vou fazer uma operação com adição para números fracionários, eu